Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. O profeta Oséias, há cerca de 7 séculos antes de Cristo, registrou as seguintes palavras de Deus a respeito de Israel. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6a. A história se repete há milhões. Hoje tem-se o autodestruído pelo mesmo motivo. As mentiras têm tomado o lugar da verdade. As tradições assumem o posto da doutrina. E os mitos passam a ser por fatos. A escritura é feita de fatos e de promessas, que um dia também serão fatos consumados, dentro do nosso propósito de separar o trigo do joio, os fatos dos mitos. E o que diz a respeito ao Natal de Jesus, o primeiro exemplo está em Lucas capítulo 2, versículo 14. A glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Altíssimo mesmo toma a iniciativa, ama o mundo de tal maneira que lhe envia seu único filho. João, capítulo 3, versículo 16. Ele prova seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. A salvação veio de Deus por intermédio de Cristo. Todavia, muito discorda do Altíssimo e da Bíblia, e mudam a verdade divina em mentira, ao citar o referido texto como sendo glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens de boa vontade. E não existe tal versículo. Isso porque os homens nunca tiveram boa vontade para com Deus. A redenção é obra exclusiva do Senhor em Cristo. O segundo exemplo é este. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus capítulo 2, versículo 1. Esta é a verdade. Uns magos. Ninguém até hoje conseguiu provar a história dos 3 reis magos. A Bíblia não diz quantos eram, nem apresenta como reis. É imprudente tirar conclusões apressadas, fundamentadas-se apenas nos presentes afetados ao menino Jesus. Talvez fosse ele conselheiro reais na Babilônia, pessoas ilustres, pois como tais foram recebidas em Jerusalém, mas não se pode afirmar que eram reis, nem que eram 3. O terceiro exemplo está em Mateus, capítulo 10, versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O fato bíblico é entrando na casa. O mito são as representações, segundo as tradições romanas, de Jesus, deitando em um berço de palha na manjedoura, recebendo o presente dos magos. Tais insinuações não encontraram base na Bíblia. A palavra usada para o recém-nascido e o menino são diferentes. E Mateus, que serve exatamente de último, cujo significado é o de uma criança entre 1 e 2 anos de idade, e o que se infere ao fato de Herodes manda matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Mateus capítulo 2, versículo 16. Felizmente, mediante a recurso fornecido pelos magos, José e Maria, avisados por divina revelação, fugiram para o Egito, levando Jesus para que se cumprisse a profecia do texto de Oséias. E do Egito chamei o meu filho. Finalmente, o quarto exemplo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. Este é um fato, somente possui a vida eterna quem crê em Jesus, conforme a Escritura. João capítulo 7, versículo 38. Ele morreu por todos, mas apenas muitos todos serão beneficiados pela sua morte. De nada vale, portanto, banquetes, troca de felicitações, filantropia interesseira, comparecimento ao templo religioso, árvore natalina, presépios, programas especiais, dentre outras coisas que não passam de tradições humanas.
Mas a palavra de Deus, como verdades cristalinas, apresenta um fato glorioso na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui tem a palavra aqui que refere a essa palavra, que está em João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto já Jesus receberam, deu-lhe o poder de ser feito Filho de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, grande Deus. Só mesmo Deus para nos abençoar. Essas coisas são coisas que Deus, Ele quer que nós façamos. Porque as pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas não acreditam naquilo que Ele fez ali na cruz, morrendo por elas, para livrar elas do pecado, para dar para elas a vida eterna. Então elas continuam ainda no pecado, continuam sem a vida eterna, porque elas acreditam que pode pecar, que pode errar, mas não é assim. Jesus morreu para livrar nós do pecado. Porque aquele povo estava pecando muito, aquele povo estava sendo destruído por causa dos pecados, era muito pecado demais e não estava agradando a Deus. Mas hoje em dia o mundo já é do maligno, a Bíblia mesmo fala. Então por isso a gente tem que ter cuidado e sair desse mundo que não tem nada para nos oferecer e ir para junto de Jesus, que Ele sim nos abraça, Ele nos dá vida, Ele morreu por nós e nós temos que aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador, porque não existe outro. Ele é o único e quem morrer sem Jesus vai estar perdido, porque não vai ter a vida eterna, porque depois dessa que nós morremos tem outra vida, mas tem uma vida de sofrimento para aqueles que é cruel, para aqueles que pratica a iniquidade, para aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso a gente tem que mudar a nossa conduta, mudar, fazer o que a palavra nos pede, e a palavra pede para nós sermos pessoas que está de acordo com a palavra de Deus. Quando você está de acordo com a palavra de Deus, você deixa a mentira, você deixa as fofocas, você deixa as bebidas, você deixa a noitada, você deixa tudo para viver uma vida com Jesus. E para ser feliz não precisa disso, porque o Jesus, Ele é a nossa alegria, a nossa felicidade. E quem faz isso sem Jesus lá no mundo é porque está com vazio, está precisando do Espírito Santo. Mas quando nós vamos para a igreja, nós somos cheios do Espírito Santo. E aí nós só fazemos as coisas que Deus quer que nós façamos. Mas nós erramos ainda, porque nós somos errantes. Nós vivemos neste mundo, de vez em quando nós erramos. Mas nós pedimos perdão para Deus, porque os nossos erros agora é apenas um acidente. Não é porque nós queremos, mas antes nós pecávamos porque nós queríamos. Nós sabíamos que é errado, mas nós fazíamos isso. Então isso não agradava a Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como único Salvador, que foi feito Filho de Deus. Pai, aqueles que não aceitam o Senhor Jesus como único Salvador da vida deles, eles não são filhos de Deus, eles são apenas criação de Deus. E se eles morrerem nessa qualidade, com certeza, eles não vão ser salvos. Pai, mas aqueles que têm Deus no coração, que está sempre aceitando Ele, que está falando de Deus, ainda não se batizaram, mas ainda vão se batizar. Ainda não são filhos de Deus, mas vão se tornar filhos de Deus. Pai, ajuda eles, meu Pai, que eles venham, Senhor Deus, meu Pai, fazer, meu Pai, a justiça do Senhor, porque o Senhor quer que nós façamos a justiça do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não tinha pecado nenhum, mas Ele se batizou para nos dar esse exemplo. Então todos nós temos que ter o exemplo de Jesus. Pai, abençoa essas pessoas, Senhor. Ajuda elas, meu Pai, na caminhada delas. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Fique todos na paz, Senhor Jesus.